Hoje nós vamos, como sempre, né? Eu costumo entrar com essas informações onde nós já tivemos parábolas, né? Bom samaritano, ovelha perdida, filho pródigo, o administrador desonesto, o homem rico e Lázaro, os servos, a viúva e o juiz. Depois nós tivemos o vinho novo, né, em odres novos, odres velhos, ou seja, sobre os odres, né? E hoje vamos, pela graça do Senhor, vamos meditar nos fariseus e publicanos e a parábola dos talentos. Amém? Então, é importante que a gente abra nossos ouvidos espirituais para que nós possamos estar compreendendo e entendendo o que essas parábolas vão estar trazendo para nós nessa noite. Amém? Então, vamos lá, meus queridos. Bom, a parábola do publicano, ela se encontra em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 13. Ok? Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 13. Amém? Então vamos esperar aí que os irmãos procurem aí para que a gente possa estar lendo juntos, ok? Eu vou ler aqui na minha versão Almeida Corrigida, né? E eu acredito que o dos irmãos não sejam muito diferentes. Amém? Vamos lá, meus irmãos? Então, Lucas 18, verso 9 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. E disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amém? Glória a Deus, né? E Jesus ainda continua: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer um que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Bom, como toda parábola, né, irmãos? Como toda parábola, nós temos que entender, primeiramente, quem eram os fariseus. Ok? Se nós não conhecemos quem eram os fariseus, não dá para você ter uma visão mais clara. Por que eu digo isso? Quando Cristo ele começou com as parábolas, todas as parábolas dele, está diretamente ligado aos usos e costumes da época, às condições da época. E Cristo realizava suas parábolas nos assuntos que as pessoas entendiam, ok? Então, Cristo, quando vem falar sobre parábolas, ele vem dar ensinamentos, às vezes na contramão daquilo que acontece ali, ok? E ele traz uma mensagem, né? Porque parábola é um conto, né? Um conto, seja ele real ou fictício, mas que traz uma verdadeira mensagem. Então, Cristo utilizou muitas parábolas. Tanto é que nós temos várias parábolas. Lucas é o campeão de parábolas.
e aonde Deus vem ensinando através dela. Por que parábola? Parábola é para que você pense, raciocine, busque este objetivo, busque esta mensagem. É por isso que existem as parábolas, ok? E agora nós vemos aqui, né, a questão do fariseu. Então, o fariseu, já no Velho Testamento mesmo, né, ele tinha, vamos dizer assim, uma forma negativa, né? E nem todos esses fariseus eram da mesma maneira, ok? Como nós vemos aí, vários irmãos, várias e várias pessoas, né, que não são da mesma maneira. E isso é importante que a gente leve em consideração todas as vezes que você entra em contato com alguém, ou se você está dentro da igreja, são vários tipos de pessoas, isso sem sombra de dúvidas, ok? E o fariseu não era diferente, que tinha fariseus bons, né, diferentes desses daqui. Mas vamos ao tradicional, né? Vamos ao fariseu, que era muito parecido com o segmento que ele anda, ok? Bom, os fariseus é o seguinte, eles consideravam-se, ok, a mais alta forma de piedade religiosa, né? Eles estavam além das possibilidades de arrependimento, ok? Ou seja, eles não pecavam, eles não tinham motivos para se arrepender, né? E eram possuidores, ok? Da vida eterna, ok? Então, por ele ser um fariseu, ele automaticamente teria vida eterna. E nós sabemos que não funciona desse jeito, né? Eles não gostavam também de usar de misericórdia, ou seja, eles olhavam para as outras pessoas com desdenho, sabe, uma vontade, esse aí não sabe nada, ele vai para o inferno, né? Já nem necessita de misericórdia, vamos pensar desse jeito. Eram orgulhosos, né? Eles achavam que eles eram o dono da verdade, né? E eles eram praticantes. E realmente, nessa parte, nós vemos que o judaísmo, ele tem essa questão da prática da lei. E isso é incontestável, né? Então, eles têm as doutrinas, porque eles seguem as doutrinas, eles seguem também os jejuns, seguem as orações, as suas orações diárias, né? Mas não eram sensíveis àquelas características de quem serve a Deus, ok? Então eles não eram sensíveis a essas características. Já o publicano era um cobrador de impostos. Então vejam que aí também tem alguma coisa complicada. Por quê? Porque o cobrador de imposto, ele era desonesto. Existia dois tipos de cobradores de impostos. Existia um cobrador de imposto que ele era de Roma, ok? Então vamos fazer hipótese que ele seria aí um administrador dos outros cobradores de impostos. Então ele estaria nessa condição assim de líder, né? De líder. E já os outros cobradores de impostos poderiam ser qualquer um, ok? Desde que teria condições, que aceitaria as condições de ser cobrador de impostos. Só que cobrar imposto, entendeu? Entrava dentro de uma corrupção, de um problema sério. Então eles eram muito desonestos, né? Aceitavam suborno, faziam chantagem, né? Além de ser violentos, porque a vontade que eles tinham é fazer essa falcatrua para ficar rico, né? Então
veja que nós temos dois extremos muito estranhos aí. Muito estranhos mesmo. Só que, veja bem, ele não era fariseu. Então, não era fariseu. Então, ele tinha um outro tipo de conduta. Ok? Mas aí a gente vê direitinho e dá uma olhada na palavra, onde nós vemos aqui a ação do fariseu. O fariseu diz assim no versículo 11: o fariseu estando em pé. Então, note, irmãos, que é como se tivesse com o queixo empinado, né? O nariz empinado. Eu vou orar para ser visto por todo mundo, porque eu tenho uma pregação excelente, uma excelência, né? Então, vejam que às vezes, mesmo não sendo fariseu, a gente encontra pessoas desse tipo. Encontra até pregadores, encontram pessoas que passam a ter atitude, entendeu? De fariseu, achando que ele é o Salvador, é ele que ganha vidas, é ele que é o bom pregador, é ele que resolve a coisa, tá? Então, vejam que é uma característica do fariseu aqui. E a gente encontra nos nossos dias. Então, a gente precisa entender que dentro das parábolas, a gente pode transportar para os nossos dias. Amém? E diz assim: orava consigo desta maneira. Aí ele fala, ele se declara uma coisa, algo interessante. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou igual àquele. Entendeu? Eu não sou igual àquele. Então, ou seja, eu dou graças porque eu não sou igual. Então, não é uma prepotência, acho que é isso que é a palavra que podia dizer, prepotente, talvez, né? Então, ele se acha superior. Então, a própria oração dele declara como ele é. Porque eu não sou como os demais homens, ok? Então, ele se compara aos demais homens, roubadores, ou seja, claro, ele não é um roubador, não é um injusto. Será? Será que ele não é um injusto? Será que é justiça você apontar o dedo para o seu irmão e dizer que você é melhor que ele? Adúlteros, tudo bem, certo? Ele está obedecendo à lei, então ele não pode ser adúltero, né? E nem ainda como este publicano, ele aponta o dedo para a pessoa, né? Então veja, olha a condição que Deus coloca na parábola. Coloca uma situação de quem conhece a lei. Vejam bem, irmãos, ele não é ignorante no assunto. Então existem muitas situações que a gente pode traçar um paralelo na nossa vida, onde aquele que conhece muito, mas ele não age como Deus coloca no conhecimento. Ele não anda no conhecimento que ele tem. Então ele não tem amor às almas, entendeu? Ele considera que ele é superior àquele lá, porque ele tem um dom, porque ele tem alguma coisa, ele tem um símbolo, ele tem uma carteirinha. Eu sou. E na verdade, a gente sabe muito bem que isso tem nas nossas igrejas, tem na nossa vida, tem na onde a gente for, muitos lugares, mesmo a vida nossa aí no mundo, né? Na nosso relacionamento. Então a gente encontra esse tipo de pessoa assim. Então que ele não reconhece que o dom que ele tem, né? A destreza que ele tem, o que Deus deu para ele como algo a somar e não a ser superior. A grande verdade é essa, né? Então ele tem esse tipo de problema, muito confiança, excesso de confiança. E interessante, irmãos, deixa eu continuar aqui, para a gente poder continuar meditando na palavra. E ele fala assim no 12, ó, jejuo 2 vezes na semana. Espera aí.
Quando você ouve, você lê essa palavra 2 vezes por semana, você acha que ele está fazendo o quê? O que você acha por ser 2 vezes por semana? Quantas vezes por semana um judeu tem que jejuar? As informações que eu tenho, posso estar enganado, irmãos, mas a informação que eu tenho, os judeus, eles jejuam 1 vez por ano, ok? Deixa eu achar aqui no meus apontamentos, aqui, 1 vez por ano, no dia da expiação, no dia do perdão, 1 vez por ano. É certo que depois da Babilônia, eles tiveram alguns livramentos, algumas coisas assim, e eles faziam jejum mas é muito pouco. Então, quando esse fariseu fala 2 vezes, ele está se exaltando. Ele está se achando o tal, porque 2 vezes ele faz. Compreenderam? Então, notem, irmãos, que essas 2 vezes não é o simples número 2, não. É um número exagerado por semana. Ela está falando por ano. Agora aqui é por semana. Está dizendo o seguinte: eu faço isso, eu sou o tal. Eu jejuo 2 vezes por semana. Então entendo, irmãos, que você tem que saber. Se você vai ler essa parábola, você tem que saber exatamente como é que isso funciona. Vai pesquisar, meu irmão. Vá ver exatamente qual era a obrigação diante do farisaísmo, né? O que ele era obrigado. E aí você vê que ele exagera no seu eu sou. Ok? Exagera. Tá? Então é isso que é importante. Eu dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Então, se ele está dando o dízimo, ele não está fazendo nada mais, nada menos do que a obrigação dele. O que Deus pede para ele. O que Deus ordena, que o Deus coloca na frente dele. Será que aquela questão lá do servo, lembra da parábola do servo infiel, o servo que só faz aquilo que Deus manda, e de repente ele não faz mais. Ele não faz uma administração das suas coisas como deve ser feita. Nós vimos parábolas, estudamos lá para trás as situações dessa maneira. Entendeu, irmãos? Então, é isso que a gente tem que ver. E agora vamos falar do publicano. Né? Vamos falar do publicano. O publicano, porém, estava em pé de longe, ou seja, ele não estava próximo ao fariseu, ok? Nem ainda queria levantar os olhos do céu. Então, observem o peso do pecado, ok? No publicano. Então, existia um peso no pecado. Ele batia no peito como se falava: não, isso tem que sair de mim, eu não posso ser assim, eu tenho que mudar a minha vida. Ele se sente desta maneira. Então ele se humilha, na verdade. Voltando para nossos dias de hoje, nós temos publicano na igreja? Temos. Tem muita gente que, por causa do seu pecado, se derrama na presença do Senhor, entendeu? Mas não muda de vida. Na hora que é para mudar de vida, não muda de vida. Ok? Então, Deus está falando: olha, veja bem, você tem que mudar de vida, mas esse é o caminho. Não sei se esses irmãos estão me entendendo o que eu estou dizendo. Veja bem, Cristo na parábola está dizendo que o caminho é esse. Está dizendo que é o arrependimento. Está dizendo que se colocar, se humilhar, né? Se humilhar perante a Deus. Esse é o caminho. O publicano, não sei se depois dessa oração, ele mudou o seu caminho. Ele realmente parou de ser publicano. Não se sabe. Não é essa a questão, ou seja, não é literal o que nós estamos falando aqui. Mas o fato principal é que você não pode se exaltar por seguir a Deus, ou seguir as leis de Deus, entendeu? Não pode, ok? Mas você tem que se humilhar.
É aqui que Cristo tem falado. Está falando para nós aqui, que é a maneira que você tem que dizer. E diz assim, a conclusão de Cristo, né? Então Cristo apresenta uma conclusão de resultados. Então, a exaltação, eu costumo dizer o seguinte, que deixa eu ver se foi algo que, quando você se exalta achando que é o bambambam, o dono da verdade e tal, você já tem seu galardão. As pessoas estão olhando o seu galardão. Então você vai ser humilhado. Porque Deus não agrada com esse tipo de situação. Ok? E quando você vai... e quando você se humilha, Deus te levanta. Deus te exalta. É isso que Cristo está dizendo. Você tem que fazer isso daí. Se está fazendo oração, o publicano está fazendo a oração dele de uma maneira totalmente diferente do fariseu. É isso que nós temos que ver. Entendeu, amados? Então isso é muito importante nessa parábola, para nós compreendermos que se exalta, será humilhado. E o que se humilha será exaltado. Que bom, né? A gente estar na presença do Senhor e se humilhar, e Deus vem nos abençoar. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Então, esta aí é a parábola do fariseu e do publicano.